Chegamos à última aula de Apocalipse, Apocalipse 22, versículos 20 e 21. Sim, ele vem. Apocalipse 22, verso 20 diz assim: Aquele que testifica estas coisas diz: Sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aquele que testifica significa que Cristo está falando e confirmando, fazendo uma promessa pessoal com respeito à sua segunda vinda. E ele enfatiza dizendo: Sim, venho em breve. Não é um talvez, é uma certeza absoluta. A seguir temos amém, uma concordância da parte do apóstolo João, expressando não somente o seu desejo, mas o desejo da Igreja de Cristo, como se fosse toda a igreja respondendo. E João ainda adiciona: Vem, Senhor Jesus. É como que uma oração, também em nome da igreja. Essa breve oração, ela é resumida numa palavra, Maranata. Algumas aplicações que poderíamos tirar daqui são as seguintes. Para aquele crente que se sente em desespero, lembre-se, Cristo mesmo promete voltar. Sua volta é certa, não é uma especulação. Você pode esperar com confiança, meu irmão, minha irmã. Para a comunidade, é importante que a igreja ore pela volta de Cristo. Você, como membro de uma igreja, tem feito isso? Tem colocado em suas orações, vem, Senhor Jesus? Para os intelectuais incrédulos, fica o recado. A volta de Cristo não é mito nem alegoria. É uma promessa pessoal dele mesmo. Um risco de má leitura desses versículos é entender que Cristo pode voltar amanhã, esquecendo-se, por exemplo, de que a própria Bíblia menciona algumas coisas que devem acontecer antes da volta de nosso Senhor, como, por exemplo, a manifestação do anticristo final, a pregação do evangelho a todas as nações e a chamada grande apostasia, isto é, uma grande negação da fé por parte de muitos, conforme diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Não à toa, o próprio Senhor Jesus fez uma pergunta retórica: porventura o Filho do Homem encontrará fé no mundo quando voltar? É de se esperar que não somente o amor, mas a fé esfriem cada vez mais neste mundo caído. Um outro perigo também é se acomodar com essa promessa de Cristo e pensar o seguinte: não preciso fazer nada. Quem pensa assim nega a responsabilidade ética que o cristão deve ter enquanto aguarda de pregar o evangelho a toda criatura. Apocalipse 22, 21, o texto diz: a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. E aqui, esse todos vós, obviamente, é uma referência às pessoas de todos os povos que ouvem de verdade o chamado de Deus em suas vidas. E o amém é mais uma confirmação do apóstolo, expressando o desejo, evidentemente, da igreja, de que tudo o que foi descrito neste livro realmente aconteça, especialmente a volta de nosso Senhor Jesus para consumar todas as coisas. Nunca é demais enfatizar a graça de Deus em Cristo Jesus. Primeiro, porque ela é suficiente. O próprio Deus disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Em segundo lugar, ela é uma graça contínua, está sempre ao nosso lado. É uma graça que permanece e nos acompanha por toda a vida. E, por fim, é uma graça universal, porque ela atinge pessoas de todas as partes do mundo. Você se lembra que o Apocalipse começou mencionando a graça? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, disse: graça e paz a vós. E agora, em Apocalipse 22, 21, a graça do Senhor Jesus seja com todos vós.
O livro abre com graça e se encerra com graça. Deus sabe que nós precisamos dessa graça dele em nossa vida todos os dias. Por isso que ela tem de ser diária, renovada. E, assim como Deus é gracioso, a igreja também deveria ser um instrumento de graça para o mundo, uma comunidade de graça, não de legalismo, criando leis e mais leis, dificultando o acesso das pessoas a esse Deus maravilhoso. Não deveria também ser uma comunidade de condenação. Se vivemos por graça, também devemos distribuir essa graça. Portanto, não foque em condenação, em legalismo. Foque na graça de Cristo quando falar desse evangelho. Os riscos de má leitura aqui, no caso, são os seguintes. A pessoa pensar, estou sob graça mesmo, posso pecar à vontade. Ora, um crente de verdade não vai pensar assim. Afinal de contas, fomos ou não fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus? Somos ou não somos novas criaturas em Cristo? A graça não é uma licença para o pecado. Outra coisa também é que alguém pode achar que é possível ganhar essa graça, obtê-la por mérito. Não, graça, por definição, é algo que Deus nos dá sem que a mereçamos. Por fim, a graça de Cristo, ela não é exclusivista. Ela é para todos aqueles que creem nele, seja de que parte do mundo for. Não há discriminação de raça, de sexo, de cor, de classe social. A graça de Cristo, ela é o começo, o meio e o fim de toda a revelação. Que ela seja, portanto, com todos nós. Termino com esta imagem de nosso Senhor Jesus Cristo na Nova Jerusalém, com todos os crentes que estarão ali por meio de sua graça bendita. Na próxima aula, faremos um resumão do livro do Apocalipse.